Vamos lá, pessoal. Essas aulas, né, num intervalo curto de 5 a 10 minutos, têm por objetivo resolver questões da prova do Enem dos últimos anos, de 2020 até 2023, tá? Ou até um pouco mais atrás, né, dependendo do contexto e do tempo. O objetivo é resolver essas questões para fazer com que você gabarite a prova, né, deste ano de 2024. Tá? Hoje temos aí quase 40 dias até a prova de 2024 e o objetivo é resolver questões, né, e traçar meios, mecanismos, né, métodos para que você possa gabaritar as provas. Tá? Então, antes de começar a resolver algumas questões, eu trouxe aí para vocês 16 pontos, 16 assuntos que costumam cair na prova do Enem, né, e que são corriqueiros, que caem quase todo ano. Tá? Umas com mais frequência e outras não. Então é um fato que 50 a 80% desses pontos que eu estou colocando aqui vai cair na prova, porque cai todo ano, tá? Então um dos principais assuntos que eu coloco aí para vocês é o espaço geográfico brasileiro, tá? A estrutura geológica e as formas de relevo, dinâmicas populacionais, meio rural, espaço urbano, meio ambiente, recursos naturais, e questão energética, essa aí todo ano cai, viu? Isso aí pode ter certeza que é uma questão certa. Globalização, conflitos políticos, sociais, espaço geográfico mundial, cartografia, dinâmica climática, também é outra certa que todo ano cai na prova, tá? No sentido mais macro. Espaço industrial, geopolítica, complexos regionais do Brasil e recursos hídricos, tá? Então, esses são os principais pontos que costumam aparecer na prova do Enem, tá? Então, logicamente que esse ano não vai ser diferente, tá? Então, fica atento aí para que vocês possam gabaritar. Como eu disse, o objetivo dessas aulas é fazer com que traçar meios, métodos para que você possa gabaritar a prova do Enem. E, logicamente, que eu vou colocar para vocês aí alguns bizus, alguns macetes que você possa ganhar tempo, tá? E vocês vão ver que as provas de geografia não tem nada de extraordinário, a não ser pegar eu acho que não só a prova de geografia do Enem, mas como qualquer outra prova, né, que venha aparecer aí de qualquer tipo de banca, tá? Então vamos começar com as categorias da geografia. Então, vamos lá. A geografia ela tem 4 categorias que são norteadoras, né, balizadoras da ciência geográfica. E não tem como fazer a geografia, né, ou estudar essa ciência sem passar por esses conceitos, porque eles estão ali enraizados nessa ciência. Tá? Então, começando aqui por paisagem, tá? A paisagem ela está associada, deu um lag aqui, mas eu acho que dá para vocês entenderem aí. Tá? A paisagem ela está associada a, como é que eu posso dizer, os sentidos humanos, tá? Deixa eu tentar colocar aqui sentidos humanos, tá? Humanos. Como assim, professor? Sentidos humanos? O que é que isso quer dizer? Vejam, a paisagem, alguns geógrafos colocam a paisagem como tudo aquilo que é percebido aos olhos humanos. Tá? Só que a gente tem que levar em conta que a única forma de o olho humano, né, esse sentido humano, não é a única forma de perceber o mundo que estamos vivendo. Tá? Mas outros sentidos também, olfato, paladar, tato. Então é por isso que o melhor conceito para definir a paisagem é tudo aquilo que é percebido aos olhos humanos, ou aos sentidos humanos. Tá? Beleza? Então você tem que, essa é a palavra-chave para esse conceito. Se cair alguma questão, alguma informação na prova que descreva algo de forma mais estático, ele está se referindo à paisagem. Tá? Um outro conceito que costuma aparecer na prova do Enem, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, é o conceito de lugar. Tá? O conceito de lugar. O lugar está associado ao cotidiano de um indivíduo. Cotidiano, tá? Que é um A, viu, gente? Está associado ao cotidiano de um indivíduo. Tá? Então vamos lá. E outra palavra-chave que vai sair de cotidiano está associado à afetividade. Beleza? Afetividade. O que é que eu quero dizer com isso? Que geralmente, né, o espaço vivido de indivíduo, né, que faz parte do seu cotidiano, ele estabelece com esse espaço, com esse ambiente, uma relação de afetividade, de um sentimento, seja ele bom ou seja ruim. Tá? Vai existir nesse local que ele vive, que é cotidiano, uma relação de afetividade. Tá? Então, tudo aquilo que faz parte do cotidiano de um indivíduo, ele é tido ou entendido como o conceito de lugar. Tá?
Beleza? Então, a casa que você mora, os locais que você costuma frequentar na cidade, no seu bairro, tá? Tudo isso ele é caracterizado como um lugar, beleza? E é um conceito também forte dentro da geografia. O outro conceito que vamos ter aí, tá? Vai ser o conceito de região, tá? E a região, tá? É uma outra área e também uma das grandes complexidades da ciência geográfica. Ela vai ter duas palavras-chave aí, tá? Eu estou colocando as palavras-chave de cada conceito, porque se aparecer cada uma dessas palavras na prova de vocês, você já mata a questão, já vai direto na alternativa, tá? E você vai ver isso quando eu resolver questões daqui a pouco. Estou só fazendo um bizu aqui para você gabaritar a sua questão. Então, região. Duas palavras-chave para região. Vou botar aqui divisão, tá? Divisão, tá? E critério. Critério. Como assim, professor? A região ela está associada a um espaço, né, que ela é produzido por meio de um critério ou divisão. Tá? Por exemplo, as regiões do Brasil. As regiões brasileiras ela está dividida estão agrupadas ali com base em um critério, né, político-administrativo, que divide o Brasil em 5 regiões. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Tá? Então aí é um conceito, né? O conceito de região, está associado a uma divisão / critério. Tá? E por último aqui, que também não menos importante, o conceito de território, que está associado a um exercício de poder. Tá? Exercício de poder. Tá? Como assim, professor? A partir do momento que você exerce domínio sobre um espaço, sobre um certo território, você está exercendo ali poder sobre ele. Então, a partir do momento que isso ocorre, você vai ter um território. Por exemplo, a Rússia hoje disputa territórios, disputa espaço com a Ucrânia. Né? É tanto que está tendo o quê? Uma guerra. Então, por vezes, nessa guerra, a Rússia avança conquistando território e, por vezes, ela recua. Então, a partir do momento que a Rússia conquista território ucraniano, ele está exercendo poder sobre um determinado espaço. Tá? Então, por isso que é um assunto que é muito visto, muito trabalhado dentro de uma área da geografia que se chama geopolítica. Tá? Então, esse é o melhor cenário que a gente pode ter de exemplificar o conceito de território. Tá? Então, está aí as principais palavras-chave para a geografia. Tá? Então, vamos agora, de fato, resolver questões. A questão 2023, tá? Uma questão atual e, acredito eu, que não vai ser muito diferente. Vai cair uma questão dessa natureza na prova de vocês. Tá? Então, é só ir para o abraço. Tá? Então, vamos lá. Então, essa questão aqui ela vai falar sobre o sertão. Tá? Ou melhor, vai falar aqui, ó, vamos lá. Sim, bizu. Tá? Normalmente, às vezes, as questões elas trazem, às vezes, a resposta na própria legenda. Tá? Então, se você for esperto bastante, porque a prova do Enem ela não só está associada... Eita, perdão, gente, já botei a resposta, mas vamos lá. A questão do Enem ela não só está associada a... Como é que eu posso dizer? O grau de inteligência que o aluno tem, né? Mas também está associada à esperteza do aluno. Porque o aluno também tem que ser esperto para ganhar tempo na hora de resolver a questão. Por isso que eu estou falando isso, tá? Então, vamos olhar. Então, às vezes, né, você tem que ter um jogo de cintura, porque às vezes tem aqui alternativas, né, na legenda ou coisa do tipo, tá? Então, vamos olhar. Então, tá aí uma imagenzinha, né, bordada aí, ó, com o seguinte textinho aí, ó. Sertão. É a vovó bordando caminhos com linhas coloridas. Né? Então tá aqui uma imagem do sertão, né? E uma expressão aqui retomando, né? Uma lembrança, né? O sertão é a avó bordando caminhos com linhas coloridas, tá? Então tá aí a legenda diz o seguinte, ó. Desculpa, deixa eu só voltar aqui que saiu, vamos lá. A máquina de costura e os fios da memória, ou seja, na legenda a gente já tem uma possível resposta. O que é que vai dizer a legenda do texto aí? Ó? A máquina de costura e os fios da memória. Tá? Ou seja, falou de memória, já remete a algo voltado para a afetividade. Tá? Ou seja, então ele falou aqui de memória, deixa eu circular aqui, cadê memória? Ele já falou aí de memória, e memória lembra afetividade.
afetividade, tá? E a afetividade está associada a um local, um lugar. Beleza? Então, a definição de sertão descrita no bordado associa esse recorte espacial ao quê? A percursos e roteiros turísticos. A imagem não trata disso, tá? E nem a legenda. Trajetos e movimentos holísticos. Vivências e itinerários socioafetivos. Então, está aqui a palavra-chave. Socioafetividade. Tá? Sociedade mais afetividade. Fronteiras e demarcações de territórios. Então, aqui ó, a palavra-chave seria aqui, exercício de poder, conceito de território. E profissões e interesses econômicos. Então, as questões do Enem elas estão muito caracterizadas por isso, tá? E você tem que ter esse jogo de cintura para matar a questão, tá? Então, boa parte das questões do Enem estão caracterizadas dessa forma, tá? Ou estão estruturadas dessa forma. E aí você tem que desenvolver um caminho metodológico para gabaritar, para não ficar aí lendo e relendo, tentando entender a mensagem, que às vezes aí é tudo um jogo de cintura, né, da banca para você perder tempo e não conseguir resolver as questões, tá? Caiu uma imagem, um texto, dá uma olhada na legenda, porque às vezes a resposta está na legenda, ou às vezes está de forma óbvia no texto, ou no próprio, na ilustração da imagem, tá? Então essa imagem aí, ela trata de uma questão de afetividade, que lembra o cotidiano, que lembra o lugar. Resposta correta aí, lugar, tá? Beleza? Então eu vou parar por aqui e depois eu vou gravar mais outras aulas, né? Só resolvendo questões sobre questões de categorias de geografia. Lembrando que são questões que costumam cair todo ano na prova do Enem. Então fica ligado e tenta gabaritar e resolver a questão. Estou ficando por aqui. Um abraço e até mais. Fui!